E aí, meu nono ano, como é que vocês estão, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia aqui da nossa mediação tecnológica, na nossa disciplina tão amada que é a Sociologia, onde nós aprendemos vários assuntos interessantes. E aí, como é que vocês estão nos estudos? Vocês estão se esforçando? Olha, estamos chegando no final do ano, hein, pessoal? Nono ano, se liga que agora é a hora da gente dar o nosso melhor, o nosso máximo, para que logo a gente termine o ano com êxito e boas notas, né? Muito bem. Lembra que nós prometemos que essa aula seria o complemento, né, uma edição, como se fosse um bônus especial para vocês, sobre as pandemias no mundo. E nós falamos que ainda ficar faltando uma, a mais importante, a mais recente, a que nós ainda estamos passando. Lembram? Nós vamos falar hoje sobre a pandemia do Covid-19, que é esta que mais marcou este século, pelo menos até agora, não é mesmo? Então vamos aqui para a tela para a gente conferir quais são os assuntos que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Bom, já deu um spoiler, né? Nosso assunto da aula de hoje é sobre doenças, epidemias e pandemias, e hoje a nossa edição especial, nosso bônus especial será sobre a Covid-19. Nós vamos traçar um histórico aqui de como começou essa pandemia, né, que indiscutivelmente, assim, sem sombra de dúvidas, é aquela que mais impactou o mundo até o momento. Nós tivemos outras pandemias tanto quanto difíceis também, mas essa nesse momento é a que a gente considera uma das piores, né? Então a gente começa trazendo de onde começou a pandemia, de onde começou, né? Quando nem era pandemia, era apenas um surto epidêmico que aconteceu, né, lá em 2019, quando a Organização Mundial da Saúde, ela foi alertada, a OMS, né? Nós ouvimos muito falar da OMS desde o ano passado para cá. Então, o que aconteceu? Ela foi alertada sobre alguns casos de pneumonia na cidade de Wuhan. Onde fica a cidade de Wuhan, pessoal? Fica na República Popular da China. Então, essa doença, ela surgiu lá no continente asiático, em especial num dos países mais populosos, se não me engano, o país mais populoso do mundo, que é a China. Então, assim, como que ainda não se conhecia bem o que estava acontecendo, né? Sabia-se o que exatamente? Que se tratava de uma nova cepa do coronavírus. O que isso quer dizer, pessoal? Que o coronavírus, ela não é uma doença nova, tá? O Covid, ela não é uma doença nova no mundo. Os cientistas sabem, inclusive até os animais tomam vacina contra a Covid. O que acontece é que apareceu uma nova cepa, uma nova, digamos, uma nova versão, tá? De uma maneira popular que eu estou explicando, porque eu não sou da área médica, né? Enfim. E essa nova cepa, ela trazia alguns agravantes, algumas situações que poderiam levar a uma pandemia. O que era isso? É o poder de contágio. O poder de contágio dela era muito grande e as pessoas poderiam confundir com uma gripe, né? E isso, uma gripe poderia evoluir para um quadro mais grave. E a gente vê que isso aconteceu de fato, né? Não foi uma coisa que a gente está só dando uma opinião. Aconteceu porque as pessoas não tinham ideia de como lidar com esse novo vírus, com essa nova cepa. Então vamos aqui para a tela para a gente entender melhor como é que isso aconteceu. Vem aqui comigo, olha só. E aí, quando foi em janeiro, a gente teve a virada do ano, isso não estava preocupando ainda o mundo inteiro, mas a comunidade científica já estava alertada dessa situação, né? E aí, o que aconteceu? Lá na China veio, então, a péssima notícia dessa identificação, né? E também desse vírus ter se espalhado ali pelaquela região, né? E aí, como eu disse para vocês, ela, no início, ela se confunde com o resfriado comum, né? Só que aí, ela vai evoluindo para quadros mais graves, né? E aí pode levar ao óbito. Então, pessoal, a OMS, então, junto com outras entidades, com autoridades chinesas e também especialistas globais, né, foi informada sobre esse vírus e que iria afetar milhões de pessoas, né? A questão é como conter esse vírus, como fazer com que ele não se espalhasse pelo mundo.
E, infelizmente, isso não foi possível segurar o vírus apenas no continente asiático. Em pouco tempo, né, se espalhou pelo mundo inteiro, né? A própria Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, né, também prestou um auxílio técnico para os países das Américas e aí recomendava o quê? Um sistema seríssimo de vigilância, né? E que deveríamos estar nos preparando, né, para isolar e detectar logo o vírus o máximo de rapidez possível. Para quê? Para isolar essas pessoas, para que elas não pudessem infectar outras. Mas, né, infelizmente isso não foi possível. E aí o que aconteceu logo de início? A China já impôs um lockdown de cara, bem no início do ano, né? Um confinamento rigoroso. Há de se concordar que a China sabe fazer muito bem isso, né? Então a China, já impôs logo um confinamento, um lockdown. Enquanto isso, né, fechou as suas fronteiras, ninguém saía, ninguém entrava. Porém, enquanto isso estava acontecendo, já tinha gente infectada viajando. Não teve jeito, galera. E aí, quando foi se ver que o vírus chegou na Europa, o negócio já estava feio, né? Todas as medidas que foram colocadas não impediram o vírus de viajar. Essa foi a verdade. Porque quando foi em fevereiro, a pandemia foi identificada, aliás, o vírus foi identificado lá na Itália. E aí o que aconteceu? Como a onda de contágio é muito alta, o contágio é rápido, logo num país, aliás, num continente onde a maioria das pessoas são idosas, como é o caso do país da Itália, no momento em que um país frio, né, onde a gente tem uma possibilidade muito alta de pessoas ficar com resfriado, gripe, e essas pessoas começaram a ficar doentes, esses idosos começaram a precisar ser internados na unidade hospitalar, e o que aconteceu? Encheu, não sei se vocês lembram disso, encheu de pessoas de um vírus que não se sabia ao certo como tratar, essas pessoas começaram a morrer e morrer. E aí foi o que aconteceu, virou um pânico. Quando chegou na Europa, que as pessoas tomaram ciência da gravidade da situação, porque as pessoas estavam morrendo, os hospitais não estavam dando conta nem de, como é que eu posso dizer, digerir aquela situação, né? Nem os médicos sabiam como fazer. Então, a gente voltando aqui para a tela, só para a gente ver esse histórico direitinho, isso aqui, gente, com certeza daqui a uns dias, pouco tempo, vai estar nos nossos livros de história, né? Os hospitais, eles ficaram sobrecarregados, os serviços funerários nem se fala, os cemitérios ficaram também lotados frente a essa situação. Não sei se vocês lembram que havia carros e carros nas frentes dos hospitais para poder dar conta de transportar os corpos. E ainda havia como é que eu posso dizer? Um risco de contaminação pelos próprios corpos, né? Então tinha que ter todo aquele cuidado para não ter contaminação nesse momento. Então aí foi quando a Itália impôs lockdown, né? E na região de Lombardia, e o vírus mesmo assim se expandiu por todo o país. Isso já estávamos em março. Aí, quando a gente chegou nessa situação, foi que a OMS declarou que o Covid-19 não era mais uma epidemia, e sim uma pandemia. E se você não lembra a diferença entre epidemia e pandemia, volte 2 aulas atrás, onde a gente começa a falar sobre isso, e vocês vão lembrar da diferença, tá certo? Muito bem. Passando adiante aqui, ó, a gente tem, então, um espalhamento desse vírus por todo o mundo e chegou nas Américas. Como que chegou nas Américas, pessoal? Como é que isso aconteceu? Bom, o primeiro caso que aconteceu no Brasil foi através de uma pessoa que veio da Itália para cá, né? Como a gente não teve a tempo o fechamento das fronteiras, logo chegou pessoas infectadas aqui no Brasil, né? Isso foi em fevereiro, um paciente, né, um homem que veio da Itália infectado, estava doente, mas se recuperou. E aí foi aí onde começou. Só que, numa pesquisa posterior a isso, depois, né, desse caso e tal, começaram-se a pesquisar as linhagens dos vírus e descobriu-se
que quando identificaram esse primeiro caso no Brasil, já havia várias pessoas infectadas aqui. Então, não é que essa pessoa foi a primeira, ela foi a primeira identificada, mas já havia várias pessoas com linhagem diferente do vírus, né? E isso quer dizer, né, que mais de 100 pessoas entraram no país carregando o vírus. E aí foi quando houve as diminuições, né, das mobilidades, aí viu que o negócio estava fora de controle. Nas principais capitais do Brasil, começaram a fechar as fronteiras lá para março 21, até o dia 31 de março, declarando então a gravidade e a necessidade do isolamento, né? Só que, mesmo após essa redução de casos, né, depois de um certo lockdown que o Brasil não teve de verdade, de fato, só que aí havia uma dificuldade que era justamente a adesão à quarentena. Nós tivemos isso no Brasil, né? Essa dificuldade das pessoas aderirem à quarentena e aí aumentando o número de casos de pessoas que morreram. A gente sabe que isso aconteceu e está acontecendo ainda, né? Nós estamos vivendo ainda os desdobramentos dessa pandemia. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre os impactos econômicos, sociais e culturais que nós vivenciamos e ainda estamos passando durante esse período. Bom, nós tivemos vários tipos de impactos, né? A gente pode dizer que vários deles ainda nos atingem de um modo ou de outro. Bom, nessa pandemia, infelizmente, nós tivemos repercussões muito grandes, sem precedentes, na história recente das pandemias. E o que nós identificamos aqui para falar para vocês? Algumas coisas que impactaram diretamente ou indiretamente as pessoas. Fora o fato de muitas pessoas terem perdido entes queridos, né, familiares, amigos. A dor do luto foi algo muito forte, né, do ano passado para cá. Infelizmente, nós tivemos uma perda muito grande de pessoas queridas, né? Outra coisa também, pessoal, que nós temos que lembrar é que houve o colapso do sistema funerário. Aliás, a palavra colapso foi essa palavra que foi mais dita durante toda essa pandemia, né? Então, à medida que as pessoas iam morrendo, e muitas pessoas durante o dia, não havia nem espaço nos cemitérios para sepultar essas pessoas. Então, houve um colapso muito grande. Um exemplo dessa situação foi o exemplo do estado do Amazonas, que chegou a ter muitos enterros, muitos sepultamentos durante o dia e não tinha espaço, e abriram uma vala comum, foi uma coisa que impactou o mundo inteiro, saiu em todos os jornais do mundo, aquela vala onde as pessoas colocavam vários corpos no mesmo espaço para ser enterrados. Foi realmente muito chocante, muito doloroso, né, de ver isso. Outra questão também dos impactos foi a exposição da população, né, aos vírus. Quando o vírus chegou aqui, chegou pela classe média alta. Muitas pessoas que estavam viajando fora do Brasil, de férias ali no começo do ano, chegaram infectados. Então, os pobres que não têm muito acesso a essa questão de mobilidade foram, digamos assim, depois serem atingidos. Só que a classe que tem dinheiro, né, a classe média, classe alta, tinha como se tratar em melhores hospitais, tinha acesso ao sistema de saúde, tinham médicos de qualidade. Quando nós chegamos ali naquela parte onde o vírus chegou na favela, que era a preocupação dos especialistas, o que mais eles alertavam, gente, se chegar na favela vai ser horrível, porque não vai ter como a gente tratar essas pessoas, não tem um sistema de saúde adequado, e foi o que aconteceu. As populações vulneráveis foram as que mais foram atingidas pelo vírus, infelizmente, né? E aí, posteriormente a isso, depois de vários meses, anos, né, a gente teve mais de um ano aí de restrições, escolas fechadas, comércio, né? Aí, agora que a gente está retornando, né, para uma realidade, digamos, um novo normal, como podemos dizer assim, só que isso agravou totalmente a situação econômica e o sistema financeiro, tanto da população, né, como dos próprios órgãos. Então, a gente teve aí, estamos vivenciando um aspecto muito alto da pobreza, né? A pobreza aumentou no Brasil, o acesso a bens como alimentação, medicamentos, transportes, estão de uma maneira comprometida, ou seja, há casos, por exemplo, no que aconteceu lá em Fortaleza, de pessoas catando comida no carro de lixo, isso foi agora esses dias, tá? Isso não é coisa
passada, não. Ou seja, as pessoas estão num desespero tão grande que estão revirando lixo para procurar comida. Não tem acesso à alimentação porque a renda diminuiu, né? Então, a gente vive essa crise econômica junto com a crise sanitária, ok? Bom, e para né, para finalizar essa aula de hoje, né, nós estamos vivenciando o impacto na saúde mental das pessoas, por conta tanto do confinamento, porque passamos muito tempo isolados uns dos outros, o risco e o medo de pegar doença, o medo de perder pessoas que amamos, e também, né, a própria crise econômica, desemprego, pessoas que perderam o emprego, que não têm como alimentar suas famílias, também é um fator de risco para a saúde mental. Então, são esses fatores que nós vamos ter que lidar durante muitos anos ainda, porque os impactos de uma pandemia, pessoal, não acabam do dia para a noite. A gente vai ter que conviver com isso por um bom tempo. Bom, esses aqui são os últimos dados da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia. Aqui a gente está, o Brasil foi um dos países que mais teve morte de coronavírus no mundo, ó. Mais de 600 mil mortos. E esse número tem sido atualizado todos os dias, tá? Um dos países também que tiveram grande número de mortos foi os Estados Unidos, né? Os países vizinhos ao Brasil tiveram um número alto, mas não tanto quanto o Brasil. E a gente teve, esse dado aqui é o dado mais recente, tá, pessoal? Que eu peguei no próprio site, tá? Deixa eu ver quando foi agora, no dia 1º de novembro, tá, gente? Isso aqui é o mais atualizado que eu pude trazer para vocês. Mas qualquer um de vocês que tenham curiosidade, entra no site, que eles estão fazendo atualização de dados, né? O tempo todo, para mostrar, né, para quem quiser ver aí um número de pessoas mortas pelo Covid-19. Então, pessoal, o Brasil chegou a ser, tá? Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação que o Brasil vivenciou, ainda vivencia neste momento, é que nós chegamos a ser o epicentro do vírus, epicentro mundial. Nem a China, que tem mais habitantes que o Brasil, teve tantas mortes. É porque eu não consigo manipular agora aqui, senão eu ia mostrar para vocês os dados da China. Na China não morreu nem a metade do que morreu no Brasil. Os Estados Unidos, que tem uma população enorme também, não morreu tanta gente como morreu no Brasil. E aí você me pergunta, mas professora, por que isso aconteceu? Por que no Brasil morreu tanta gente e ainda está morrendo? Bom, uma das primeiras situações foi a baixa adesão às quarentenas. As pessoas não obedeciam as orientações. As pessoas não queriam usar máscara, queriam sair, queriam socializar, já que nós brasileiros gostamos muito dessa coisa de socialização, de estar perto das pessoas, e o isolamento deixava as pessoas assim impacientes, né? Uma outra questão também foi a crise financeira. As pessoas precisavam trabalhar e aí elas tinham que sair de casa e o risco de contágio era muito grande, principalmente no transporte público. Então, foi um dos fatores, né? Então, a demora da chegada da vacina também, enquanto outros países já estavam vacinando a sua população, o Brasil demorou um pouco mais para começar a campanha de vacinação. E isso fez com que se alastrasse ainda mais o contágio e mais pessoas morressem. Então, isso é uma das explicações que eu digo para vocês, eu trago para vocês aqui, do porquê o Brasil foi o país ainda um dos países que mais morreram pessoas no mundo. E por isso nós precisamos continuar nos cuidando, mesmo vacinados, precisamos continuar usando máscara, usando álcool em gel e continuar tendo esse cuidado com os nossos familiares, principalmente as pessoas idosas, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, edição especial sobre a pandemia do Covid-19. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco. Isso aqui é só um resumo, porque logo, logo vocês vão estar estudando isso aí nos livros de História, de Sociologia e de Geografia, tá certo? Um grande beijo para vocês e encontro vocês na próxima aula. Até mais!